Isso aí é igual casamento. Solteiro, ninguém vê nada. Você dorme junto. Como diz a avó, o pessoal do norte. Vamos para a palavra. Gálatas 6, 10. Gálatas 6, 9 e 10. Mas se não pagar uma pizza, uma coca de cor, nós vamos abrir a pastor Marcos? Eu vou abrir tudo aí. Gálatas 6, 9 e 10. Os 6 falando do meia dúzia. Gálatas 6, 10. 9, 10. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Deus, é bom estarmos aqui, pelo que já ouvimos, fizemos, e a presença de cada um de nós, com um propósito único de exaltar o seu nome, de agradecer esse único Deus que um dia alguém me mostrou e de uma forma mais profunda me explicou e me fez entender não só a existência do Senhor, mas quem é o Senhor. E eu sou grato. Nós todos agradecemos àqueles que um dia olharam, abriram a Bíblia e nos mostrou a graça salvadora, o Deus perfeito, o motivo e o propósito de Jesus ter vindo na terra. E aí Deus, o Senhor trabalhou em nossos corações até que um dia cada um de nós entendeu como o Senhor é amoroso. E obrigado por tão grande salvação. Oramos pela palavra, que a palavra que é do Senhor possa penetrar, nos ajudar, nos instruir naquilo que nós tanto precisamos, seja a área que for, mas é por isso, Deus, um dos motivos que estamos aqui. Abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Título: temos tempo, mas não temos limites. Temos tempos, mas não temos limites. A mensagem quer nos dar uma ideia que dentro da obra de Deus não devemos ter limites. Limites da forma que a Bíblia nos traz, os pontos que Deus nos deu nessa noite. Limites olhando por um aspecto favorável que glorifica a Deus. Esses são os limites que não há limites. E o versículo nos traz aqui: então, enquanto temos tempo. Esse ponto, essa ideia de limites tem tomado conta da minha mente, principalmente, mas sempre teve evoluindo na minha mente. Mensagem, palavra, mensagem, conselho, obra, trabalho, mas nos últimos tempos a ideia de não há limites. Não há limites. A obra de Deus é grande, a obra de Deus no sentido em que o que Deus tem para o ser humano, usando o ser humano, usando nós. Então essa é a ideia, não há limites para que possamos servir a Deus. O tempo é o mesmo, não muda, mas e nossos limites podem mudar. A pergunta é: o que impede de irmos além? Talvez uma mensagem, o pastor lembra de quantas mensagens ele pregou, até que tenha sido ele. E outros também já disseram aqui mensagens sobre como é que chama? Ir além, sobre esse ir além. Em algum momento ouvia
Mas por isso que é bom estar na igreja. Você tem que ouvir sempre. Sempre nós temos que ouvir. O ir além, não que nós estivéssemos fazendo algo, mas a dimensão desse ir além, unido com a ideia, não há limites. E Deus tem falado muito sobre isso. Talvez pelos últimos tempos que eu tenho tido a oportunidade de viajar, conhecer outras igrejas, conhecer pessoas, o ministério de outros irmãos, outros ministérios envolvidos, talvez a minha mente tenha aberto um pouco mais, a minha visão para a glória de Deus tenha aberto um pouco mais. Eu digo isso porque eu sempre preciso abrir mais essa visão, porque é o que Deus, eu entendo pela palavra, Ele quer que nós de fato entendamos a proporção, o que existe ainda por fazer, e que não tenhamos a mente focada apenas num ponto de vista, ou em algum lugar, ou de alguma forma, mas sempre na direção de Deus, da sabedoria de Deus, mas visão que Deus nos dá pela palavra, pela obra. Tudo é muito importante para que nós possamos ter uma visão maior de como é a obra de Deus mesmo, porque ela é muito grande. O que impede de irmos além? Medo, reservas, méritos, justiça, conhecimento, vontade, visão. Então, por vários motivos, ou observando vários motivos, nós temos uma noção, uma ideia daquilo que talvez esteja nos consumindo e servindo mais de obstáculo do que deveria. E Deus não quer que esses obstáculos continuem em nossas mentes, em nosso coração, porque Ele tem desafiado, encorajado pela palavra dEle, usando pessoas a olhar para o campo que está branco, olhar para a obra que já está tudo a ser feito ainda, porque muita gente ainda não conhece Jesus como Salvador. Muitos de nós ainda precisamos ser edificados mais e mais e mais para integrarmos com toda a igreja, para sermos bênção. Segundo ponto, o pastor orou agora há pouco, que eu vou ler aqui o segundo ponto, bênção. Mas enfim, a ideia nessa noite é tirar de nós talvez alguma área ou pensamento, algo que o Espírito Santo de Deus possa nos comunicar, para que olhemos como deveríamos, observando o tamanho da obra de Deus e tudo que Deus ainda pode fazer por todos nós que estamos aqui nessa noite. Digo nós porque nós que estamos ao redor da palavra sendo pregada nessa noite, mas nada impede para que o Espírito Santo coloque e trabalhe na mente de outros irmãos e irmãs espalhados e que não estão conosco, mas que Deus dê a direção para todos nós a respeito desse pensamento. Não há limites para nós que queremos servir a Deus. Crer, que tanto? Fé. Pela fé, qual tanto? Que tamanho é a fé? Entregar, até que tanto? Servir, que tanto? Abençoar, que tanto? Evangelizar, que tanto? Existe um tanto? Discipular, existe discipulado? É uma área que a igreja tem envolvida, está envolvida. De repente podemos ter um tempo a mais. O que impede de fazermos 2 discipulados? Se eu posso, se você pode. O que impede de nos fazer e Deus nos usar para abençoar vidas de novos convertidos? Que nós passamos por essa fase, por essa etapa, mas o que impede de nos esforçarmos e irmos um pouco além daquilo que nós temos já feito, os irmãos têm feito, mas discipular tem limite? Cultuar a Deus, estar nos cultos, tem limite? Tem data, hora, dia, momento, circunstância? Há em nós algum pensamento relacionado a limite de culto? Oferta
ofertar na casa de Deus, dízimo, temos a instrução, temos seguido, temos orientação. E se no nosso coração tiver algo mais nessa área, há impedimento para que ofertemos ou deixemos, entreguemos a Deus algo mais? A oferta é impedido de nos colocarmos à disposição de abençoar vidas com ofertas também? Há o mínimo, há o máximo? Até que tanto? Essa é a pergunta, irmãos. Até que tanto? De tudo que nós enxergamos, vemos, percebemos, nos envolvemos, o que está conosco? O que estamos fazendo? Será que em alguma área, algum trabalho, algum serviço, ou que ainda não começou, mas se já começou, há algo mais a ser feito, melhorado, participando do treinamento que nós vimos lá do Haggai esses dias, muito foi falado, e eu creio que todos nós aprendemos muito sobre várias coisas, e é um dos motivos, irmãos, quando Deus abençoa e permite, é sempre bom buscarmos conhecimento, aprendizado. Talvez seja mais difícil de entender algumas coisas, alguns pontos, mas nada passou despercebido. De tudo que foi falado, muita coisa encaixou na mente, e eu vejo que Deus realmente nos ensina de várias formas, mas focado na obra dele, na vontade dele e da forma dele. Isso é importante, porque aprender treinamento, aprender, mas se estiver fora da vontade de Deus, não estarei aprendendo algo que vai me ajudar na obra de Deus. Então, é muito importante o conteúdo, e glória a Deus pelos treinamentos, pelos conteúdos, e inclusive dessa igreja, tem visto quarta-feira, conteúdo que está sendo dado, ensino que está sendo dado, conteúdo, ensino, e nós nos alegramos com os estudos que estão sendo dados. Então, dentro da palavra, tudo acrescenta em nossas vidas. Aqui o primeiro: não há limites para se entregar para Deus. Deus nos chama a uma entrega total, uma rendição que ultrapassa o entendimento humano. Isso significa abrir mão do controle, das certezas, dos planos que traçamos. Isso é muito de nós. Para nos entregarmos, tem um pezinho atrás, às vezes 2 pezinhos atrás, reservas para tudo quanto é lado, e impede-nos de nos entregarmos conforme Deus espera, deseja de nós, em todas as áreas, em todos os serviços que é feito na obra de Deus. Se ficarmos reservando algo ainda e controlando, ao invés de passarmos do controle de Deus, incompleto será. Se eu penso em ilimitado, não temos limite. Então, por isso, eu devo me esvaziar, eu devo deixar para que Deus controle a minha vida, que me dê toda a direção que eu preciso, e que não fique nada para mim, a não ser a sabedoria que Ele me dá, a inteligência que Ele me dá, o discernimento que Ele me dá, ou que me deu, e assim nós poderemos usar de uma forma onde nós devemos ter atitude, decisão e participação, tudo isso dado por Deus. Não há limite para nos entregarmos a Deus. Amém. Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento, no meu entendimento, próprio entendimento. Coração pela metade, coração com reserva. A palavra que diz: confia no Senhor de todo o coração. Quer dizer, não tem limite para confiarmos em Deus. Se Deus nos orienta, a confiança é 100%, pelo menos precisa ser da nossa parte. E não fiquemos confundidos com tantas coisas, que aquilo que passa na nossa mente, no nosso coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer em todos os teus caminhos, naquilo que fazemos, andamos, pensamos, a nossa direção. Reconhecer que essa direção tem que ser controlada por Deus, e confiando nele, deixamos que Ele nos dirija.
Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os nossos corpos. Apresentar os nossos corpos. Aquilo que nós faremos, temos que fazer para Deus, na obra de Deus. É a oração. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Nós, vivos, podemos fazer algo. Os mortos não fazem. E o tempo é de vida. O tempo é que nós existimos. Hoje, estamos vivos. E é hoje que nós devemos entender que Deus nos pede que entreguemos e que não tenhamos limites quando falamos de Deus, quando ouvimos Deus, quando conversamos com Deus em oração, quando ouvimos e lemos a palavra, quando trabalhamos em benefício de pessoas salvas e não salvas, tudo, em vida, em tempo, devemos fazer, de forma sem reservas. Mateus 16:24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não é tomar a nossa cruz e não segui-lo, ou seguir outra direção. Nós temos, irmãos, né, na palavra de Deus, é mais um versículo esse, vários. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se. E tem como seguir Jesus se não deixarmos o nosso eu, a nossa mente pecaminosa, o nosso coração enganoso? É difícil, não tem como. Se Jesus já sabe que tem uma só maneira de segui-lo, então a palavra nos orienta acerca disso, nos traz esse versículo, que é mais um, para entendermos que o primeiro limite aqui, não há limites para entregar-nos a Deus. Entregar o nosso coração, a nossa confiança, o nosso corpo, o nosso pensamento, tudo em nós, deixar para que Deus nos dirija. E assim nós evitaremos limitarmos quando nós entendermos a importância de desfazermos de nós para que Jesus, como Gálatas 2:20 diz, possa nos ajudar e para que servamos melhor a Deus neste primeiro ponto, ou seja, na entrega, nós nos entregarmos. O que falta para cada um de nós ainda entregar a Deus? Essa é a primeira pergunta. Segundo ponto, não há limites para abençoar vidas. Abençoar vidas. Amém. Depois de salvo, depois de feita a mensagem, eu fui pensando assim, tem tanta coisa na Bíblia, princípios, valores, aquilo que é espiritual, aquilo que usamos o espiritual no dia a dia também, aqui na terra mesmo, mas tudo, eu pensei nesses 3 pontos, na ideia de não ter os limites, mas a entrega. O segundo é abençoar Deus, usando as nossas vidas para abençoar outras vidas. Assim como você me abençoa, eu preciso te abençoar. E cada um de nós aqui precisamos abençoar o outro. E quanto aos demais que não estão aqui, não digo da igreja, porque também é da igreja, a multidão, milhares de pessoas ainda não conhecem Jesus. E aí Deus vai colocar um de nós ali para que possamos ir além no que diz a bênção. E essa abençoar, ela é um assunto extenso e tem vários ângulos, mas bênção é bênção. Usando a palavra para entender vários pontos sobre bênção, mas abençoar é sempre uma bênção mesmo. A maldição é que podemos ficar preocupados se eu estou amaldiçoando você ou abençoando de alguma forma. Aqui primeiro, Provérbios 11:24-26 diz: ao que distribui, mais se lhe acrescenta,
e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Provérbios 11, 24, 26. Romanos 12, 14 diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. De Deus nunca há uma instrução para dizer, Deus dizendo para nós, amaldiçoe ele. Não podemos. Podemos ter dificuldade nisso, por ser pessoas que são, e muitas vezes nós nos sentimos pela pessoa, mas Deus nos instrui, não é para amaldiçoarmos, é para abençoar. E quanto mais perto de Deus estivermos, mais entenderemos que isso faz parte do limite, que não tem um limite. Abençoar não existe limite. Sempre temos e devemos abençoar vidas. 1 Pedro 3,11 diz: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Afastar do mal e fazer bem. Faça o bem. Então existe uma direção onde Deus está, onde Ele fala para seguirmos nessa direção. E há no mundo o lado mal, negativo, ruim, que amaldiçoa, que não agrega, que não cresce, não edifica, não ajuda ninguém, e que nós não entremos nesse outro lado, porque a instrução de Deus, sem limites, é para que nós nos tornemos bênção uns para os outros. E às vezes a gente vê no campo missionário tanta coisa, e que tem hora que dá vontade de ter muita coisa, e não é só dinheiro não. Muitos podem dizer, você só está falando de dinheiro. Também, a obra de Deus é feita por recursos, é a promessa de fé aqui. Talvez, se todos nós ajudarmos ou contribuirmos para a promessa de fé, ao invés de participar do sustento de 4 missionários, lembra o pastor Poema falando aqui na oração dele aqui, ao invés de tanto, vamos orar para tanto. Irmãos, cada dia eu vejo isso, eu vejo que não há limite, porque não. Mas nós participando, Deus quer usar os nossos recursos, nosso talento, nossos dons, para que na obra de Deus todos possam fazer algo. E de 4 missionários para 10 missionários. Irmãos, para Deus não tem limite. Eu que me limito. Eu estou limitado às vezes. O que tem na minha mão que eu não solto? O que tem no meu coração que eu não deixo soltar, sair? Eu não consigo abençoar mais, porque eu acho que eu já estou abençoando. É isso que Deus tem comunicado comigo, que não há motivos para segurarmos e limitarmos quando o assunto é investirmos em todas as áreas na obra de Deus. 3. Não há limites para pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem sem fronteiras, lugares, culturas, para todos. Por isso que precisamos ir além, nos entregando, contribuindo, orando, participando de todas as formas na obra missionária, pregando a palavra. Hoje a tecnologia rompe barreiras, temos redes sociais, tem rádio, vídeo, aplicativo. Quer dizer, ampliou-se a maneira de pregarmos a palavra de Deus. Muito já é possível conhecer por causa dos recursos, por causa da modernidade, internet e assim por diante. E fisicamente é através de pastores, missionários. Nós todos aqui somos missionários. Alguns de forma específica que fazem parte daquele quadro que está lá. E ali tem 2, 4, 6. Fazer mais um quadro para lá cabe mais um. Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? 2, 4, 6, 7. 6 ou 7. Deixa eu ver direito. Por que não? O que impede? Alguém nos impede? Não. Ninguém. Aliás, é a vontade de Deus.
Em Atos 1:8 diz, primeiro, deixa eu voltar aqui, Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O mundo é grande, não há limite. Toda criatura não tem distinção. Quer dizer, muito ainda tem por fazermos em vidas, sobre vidas. Quem prega é capacitado pelo Espírito Santo. Atos 1:8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ilimitado. Lugares dos mais difíceis de ir aos mais fáceis de ir. Mas é onde tem alma, é onde tem gente, é onde tem ser humano. É ali que nós temos que ir. É aqui na praça que nós temos que ir. E em todos os lugares. Ou seja, não há limites para pregarmos a palavra de Deus. 2 Timóteo 4:2-25 diz que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo. Corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Não há limites de dia, hora ou frequência. Quando é Deus, aquilo que Deus nos dá a oportunidade, Ele abre portas, ali é que devemos enxergar. O Sandro, me parece que pediu para que o pai enxergasse, tivesse visão espiritual, alguma coisa assim. E é isso. A conclusão, né? Coloquei na conclusão. Mas é isso. Enxergarmos que é ilimitado. Se eu não enxergar isso, eu continuarei limitado. Eu continuarei achando que já existe um limite para trabalharmos, para servirmos, para abençoar. Abençoei um, tá bom? Não. Você pode abençoar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20? Ué, o que impede? Essa pergunta que se faz, o que impede, dentro da perfeita vontade de Deus, instruídos pela palavra, para que eu faça, ou para que eu não faça? Então, dentro dessa linha, desse pensamento, é a mensagem de hoje, dessa noite. Para entendermos que não há limites. Pregar para que Deus seja conhecido e crido. Vimos aqui que não há tempo, em tempo e fora de tempo. Romanos 10,14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Eu fiz esse comentário, acho que foi lá no treinamento, foi o pastor deve lembrar, o pastor Marcos também. Lá em Salvador, a última vez que eu estive lá, 2 irmãos me perguntaram, de uma forma duvidosa, não sei o coração dele, me perdoe, não sei o que estava no coração dele, mas a pergunta foi essa: resolve alguma coisa ali na cadeia? Resolve, né? O ministério ali resolve. 2 pessoas perguntaram ali naquele lugar. Aqui a resposta está no final do versículo 10-14. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu apenas prego, apenas para mim. Para Deus é aquilo que Ele me deu para fazer. Eu prego e Ele faz o resto. Nós sabemos que Deus é que trabalha, o Espírito Santo que convence. Tudo isso nós fazemos. Nisso eu tenho limite. Há um limite em mim. Eu não salvo ninguém. Não posso dizer para aquele irmão se resolve ou não. Não há uma possibilidade de eu dimensionar ou de estatística. Ó, irmão, sim, esse aqui não resolve, 10 resolve, 10 não resolve. Não sabemos. Prego e vamos embora. Só Deus sabe se resolve. Só pela palavra, mas aqui está a resposta. Eu não sei se resolve, eu creio que resolve, porque temos testemunhos, nós aqui somos provas que resolvem. Para quem me conhece, sabe que a prova é real, para a glória de Deus na minha vida, mas eu preciso entender, o meu limite aqui é pregar. Agora, a obra é ilimitada, a salvação é ilimitada, todos podem ser salvos, sem distinção de pessoas. Conclusão: talvez a falta de visão espiritual
esteja nos limitando, impedindo enxergarmos o que Deus quer fazer através de nossas vidas. O que Deus quer fazer através da sua vida? Eu sei que Ele nos direciona. Em algum momento, talvez eu não percebi, mas eu sei que pela palavra pregada eu vou entender. Eu creio nisso, que pela palavra pregada, e ela pode vir de algumas formas, como um louvor que nós cantamos, pode vir de um conselho bíblico, virá, é o que eu creio, para tirar esse limite no que diz respeito a fazer para Deus. A cegueira espiritual pode ser uma condição do coração endurecido. Eu estou limitando porque o meu coração está endurecido. Da falta de fé, não creio o suficiente para entender que eu posso fazer mais alguma coisa ou de uma outra forma. Conhecimento, talvez eu ainda não conheça. Novo convertido, provavelmente ainda está começando. Deus vai trabalhar, vai ensinar. Ou da rejeição da verdade divina. Se a palavra de Deus é a verdade, se eu não aceito essa verdade na íntegra, 100%, quer dizer, o restante é aquilo que meu coração está decidido a não querer entregar. E por conta desses 3 pontos, só três eu não leio, não tem que ver aqui. Entregar para Deus, abençoar e pregar. E o restante, Deus no dia a dia está falando conosco. Deus abençoe o irmão. Pastor, um minuto. Já vai orar, pastor?